Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez para mais um vídeo. E hoje eu irei responder a seguinte pergunta: como pensar em inglês? Já aconteceu com você no seu curso, de o seu professor, sua professora falar assim: você está travando no inglês, ou você está travando no espanhol, ou qualquer idioma, porque você não está pensando nesse idioma? Você já chegou a ouvir isso? Vou utilizar aqui como parâmetro o inglês, que é o idioma mais estudado. Você já ouviu isso? Você tem que pensar em inglês, por isso que você está enroscando. Então, vamos considerar nesse vídeo o que seria a realidade nesse assunto. O que realmente englobaria pensar em inglês? E o que realmente seria esse conceito? Primeiramente, vamos comparar se você tem um nível básico ou intermediário, ou seja, você está dando aí os primeiros passos em relação à sua fluência. Imagine você agora, com o seu nível de inglês. Vamos supor que o seu nível seja básico. Se você pega agora e vai para os Estados Unidos, o país estrangeiro seria como se fosse aqui o Brasil. Só que um Brasil, eu estou falando na parte linguística, tá? Na parte do idioma. É como se fosse o Brasil aqui, só que um Brasil que fala inteiro inglês. Ou seja, é bem óbvio essa ideia, né? Mas é mais ou menos assim. Você sai para comprar um pão na padaria, todo aquele vocabulário, todo o pessoal que trabalha na padaria e todos os produtos da padaria estão em inglês. Como você reagiria nessa situação? Tente imaginar, você entrando na padaria, você indo até ali fazer o seu pedido, como que você faria? Na hora de pagar, na hora de perguntar alguma informação, se aquilo qual ingrediente que é utilizado naquele item ali, você conseguiria fazer isso? Então como que você vai pensar em inglês? Então fica uma questão. Vamos supor outro caso, você está no exterior, com o nível de inglês que você tem hoje. Você passa mal. De repente você passa mal, uma dor de cabeça, uma terrível indisposição. Como que você faria para resolver essa situação? Você acha que mímica resolveria? Ou seria melhor você descrever o seu problema? De acordo com o seu nível de inglês, como que você reagiria nessa situação no exterior? Você se sentiria bem ou sentiria extremamente... Não conseguiria, Otávio, não conseguiria falar nada. Eu não sei como eu resolveria. Então é esse conceito que infelizmente é muitas vezes difundido. Que você ir para o exterior sem ter a base do idioma no seu próprio país, sem ter um conhecimento prévio daquele idioma, de onde você vai viajar, você vai lá e automaticamente você vai aprender. Então, analise essas situações, como que você se comportaria, que é isso que acontece na realidade, você estando em outro país. O modo de vida, em tese, semelhante ao nosso, com as nossas atividades normais, porque nós trabalhamos, nós temos nossos momentos de recreação, nós estudamos, nós passamos tempo com nossa família, nós realizamos atividades. E no outro país é igual, só que toda forma de estilo, de comunicação é diferente da nossa. Então, analise esse sentido, que pensar em inglês, na verdade, o que seria então? É basicamente o seguinte, quando você vai aprender um idioma novo, você tem essa palavra em português. Vamos supor, casa, falaríamos aí o house. Quando você aprende em inglês como fala a casa, que é house, automaticamente a palavra house seria como um sinônimo de casa. Ou seja, quando você pensa em casa, casa, em inglês, house. Então seria como se fosse um sinônimo, só que um sinônimo em outro idioma. Então o que você vai fazer quando você aprende inglês? Você vai pensando nas palavras que você utiliza no dia a dia e vai pegando essas equivalências ou estes sinônimos do inglês e vai agregando no significado que você tem em português. Com o passar do tempo do seu estudo, você vai formando pequenas frases com base no português. Então a equivalência a esta seria esta construção aqui. Então automaticamente você vai encaixando no idioma. Então basicamente, pensar em inglês, eu acredito que na verdade, o pensar em inglês seria você falar as frases corretamente, com uma fluência natural, tá? E de uma forma que você tenha todas as equivalências explicadas em português, ou seja, eu falo isso porque acontece isso em português. Tá? Então, na minha opinião, eu não sugeriria que você pegasse uma situação na prática
no achismo, sem buscar a equivalência no seu próprio idioma, porque o português é o seu idioma materno. Então ele deve ser a base de toda a estrutura nova que você aprende em inglês, todos os sinônimos que você aprende em inglês. Então pegue sempre como base o português, passo a passo, vá agregando sinônimos das palavras que você precisa aprender, vá agregando frases equivalentes às frases que você fala em português, e desta forma você vai ver que vai ficar o estudo bem mais divertido, vai ficar algo bem mais fácil, e quando você for no exterior, você vai notar que você já fez essa preparação aqui no país, então você já tem as equivalências e as frases necessárias para você poder se comunicar com os nativos naquele país. Então, pensar em um idioma no idioma estrangeiro não é algo automático, não é algo que somente você ouvindo aquilo você já vai aprender. Não, você precisa fazer uma análise, fazer uma reflexão sobre aquela construção. Porque achismo, né? Um conceito que, eu acho que é isso, por suposição eu acho que é isso daqui, por suposição eu acredito que é isso. Não vá por isso, porque há falsos cognatos no inglês. Então, você tem quase certeza que é aquilo, mas se você não pesquisou, não arrisque. Vá, pesquise, que embora vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas o seu aprendizado será com certeza bem mais eficiente e o risco de cometer erros na prática será com certeza reduzido. Tá ok? Então, esse seria o meu conceito, né, sobre pensar em inglês ou pensar em qualquer outro idioma. Espero que você tenha entendido, tenha gostado da dica, que te ajude realmente a entender que o português sempre será a base de estudo, logicamente agregando sempre informações de outros idiomas, como comparação que a nossa língua materna é o português. Então utilize sempre o português para aprender as equivalências no outro idioma, que ficará com certeza mais eficiente o seu estudo. Tá ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado do vídeo. Caso gostou, não esquece de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal, né? Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, que nós teremos muita dica de pronúncia, dica de vocabulário no decorrer aqui deste ano no canal, tá ok? Então, muito obrigado e até breve.